O professor de Educação Física e Personal Trainer Zanon Macedo é nosso especialista de hoje para falar sobre preparo físico de atletas de combate. Confira! Uma coisa muito comum em esportes de combate é a pessoa ter que bater o peso, o atleta ter que bater o peso no dia da luta ou um dia antes da luta. Nesse caso, ele tem que estar sempre dentro de um peso programado para ele chegar naquele peso determinado da luta. Uma coisa comum de atletas de elite é que eles sempre estão na beira de cima desse peso. Por quê? Porque eles querem chegar o mais forte possível dentro daquele rendimento daquele campeonato. Para isso, o peso e a força eles estão diretamente um ligado com o outro. Então, por isso eles tentam chegar nesse platô. Uma coisa que é bastante diferença dos esportes como MMA, boxe profissional, para o jiu-jitsu e alguns outros esportes olímpicos é que o MMA e o boxe eles são pesados um dia antes. O que acontece com isso? O atleta tem sempre um peso acima do peso que ele vai competir. E dura uma semana antes da luta, ele baixa para chegar nesse peso e da pesagem, que demora de 24 a 48 horas depois vai ser a luta, ele sobe esse peso novamente. Então ele tem um tempo para se desgastar e se recuperar. No caso dos esportes olímpicos e do jiu-jitsu, que a pesagem é feita imediatamente antes da luta, eles não podem fazer esse abaixar o peso para pesar e logo em seguida lutar. Quando eles fazem isso, eles perdem muita energia, porque essa parte de baixar o peso, baixa muito o carboidrato. O carboidrato é a energia do corpo, é a gasolina do corpo. Se você deixar teu corpo na reserva, você vai lutar logo em seguida e rapidamente vai acabar a tua gasolina. O que acontece? Vai dar uma hipoglicemia, vai acabar a energia, o atleta vai estar mais fraco, ele não vai conseguir ter um bom rendimento. Para ele ter esse bom rendimento, ele tem que se manter o tempo todo próximo desse peso. O que muitos atletas fazem também é se manter um pouquinho só acima desse peso e 3 semanas antes, 2 semanas antes, ele já começa a equilibrar para esse peso. Isso é a diferença dos esportes onde se pesa um dia antes e se pesa no dia. Uma coisa comum que ocorre tanto com atletas de alto rendimento como também com praticantes é o uso de suplementos. Até onde deve se usar suplementos, até onde não deve se usar. É muito comum o uso de proteína, BCA, vários suplementos, gastando muito caro, achando que vai melhorar o rendimento. Porém, muitas vezes o que ocorre é a falta de alimentação adequada. Uma pessoa com uma alimentação adequada, ela não tem a necessidade de suplementos. Esses suplementos vão apenas se você está se alimentando direito, ser jogado fora, você vai estar eliminando eles. Ou também, se você está tomando suplementos e não está comendo direito, ele não vai te dar aqueles substratos, aquela energia devida. Então, se você quer ter um bom rendimento, independente se você é atleta ou praticante, você tem que ir no nutricionista, que o nutricionista vai regular tua alimentação, vai ver pequenos pontos que faltam, onde no final você vai ver que o que você realmente precisa de suplemento é pouco. O que aconteceu hoje em dia foi o marketing das grandes empresas em cima dos suplementos para atletas, que você vai virar um super atleta. Mas na verdade os super atletas estão precisando de uma alimentação adequada. E essa alimentação adequada, indicada por um nutricionista, vai ser ainda mais barato do que você comprar um suplemento. Então a minha dica é, vá ao nutricionista que ele vai te deixar um super atleta. Agora o assunto é bicicleta. Vamos passear pelas diferentes modalidades do ciclismo e as principais características das bicicletas. Acompanhe! Você conhece os diferentes tipos de esportes que usam bicicleta? Podemos dividir o ciclismo entre as modalidades de pista e asfalto, aquelas que são praticadas em trilhas e estradas de terra, e as modalidades radicais. É fácil ver as diferenças das bicicletas nesta divisão de modalidades. De forma rápida, podemos dizer que para o ciclismo de estrada e pista, bikes mais leves com pneus finos. Para as modalidades cross, quadros mais resistentes e pneus largos. Para manobras mais radicais, aro pequeno e quadro bem inclinado. Mas tem uma modalidade que coloca as bicicletas de estrada em circuitos estilo cross-country. Um desafio e tanto para os adeptos do ciclocross, que muitas vezes precisam até carregar a bike para poder superar alguns obstáculos propostos.
As modalidades off-road são muitas. O cross-country olímpico, que acontece num circuito fechado, mas cheio de sobes e desces e muitos obstáculos. E o marathon, com provas longas em estradas de terra, com um ou outro single track, mas que não exige tanto da bike. Assim, as bicicletas do marathon e do olímpico, apesar de serem muito parecidas, guardam diferenças importantes. Mas diferente mesmo são as bicicletas de downhill, com suas descidas alucinantes em terrenos acidentados e com muitos obstáculos. O atleta precisa de uma bike resistente e com um sistema de suspensão dianteira e também traseira. E quando falamos em BMX ou bicicross, vamos para um esporte muito radical, onde os atletas utilizam uma bicicleta com aro 20 e realizam saltos e manobras incríveis. São 5 modalidades de BMX. Destas, somente o Dirt Jump acontece em rampas numa pista de terra. Foi a partir da união do Dirt Jump e do Downhill que surgiu outra modalidade de ciclismo radical off-road, o Freeride. Nesta modalidade, o atleta desce percursos downhill, porém com a liberdade de criar sua rota, explorando os obstáculos para criar manobras e saltos incríveis. E se o ciclismo vai para o asfalto ou para a pista, a bicicleta é aquela esguia e delicada. Estas bikes também têm características que as diferenciam. Para as provas de estrada com longa duração, o ciclista precisa de uma bicicleta com geometria que proporcione mais conforto nas longas pedaladas. Além disso, a bike precisa ser resistente para encarar diferentes tipos de asfalto. Portanto, é uma bicicleta um pouco menos veloz do que uma bicicleta TT, que é ideal para atingir maior velocidade em percursos mais curtos e com asfalto melhor. O atleta fica posicionado mais para frente e tem o apoio de clipes no guidão, proporcionando uma posição mais aerodinâmica ao atleta. Quando o assunto é a modalidade pista, bem, estamos falando de uma bicicleta completamente diferente daquelas da estrada. O atleta de pista pedala o tempo todo, sem parar. Para isso, a bicicleta pisteira tem o pinhão traseiro fixo. Estas bicicletas não possuem freios. E para parar, o ciclista deixa de pedalar e aplica força contrária nos pedais. Não é uma bicicleta fácil de se encontrar, já que poucas pessoas têm acesso a um velódromo de verdade para os treinos. Conhecendo as modalidades do ciclismo, fica mais fácil decidir qual delas é a mais atraente para você e assim definir qual bicicleta você precisa comprar. Agora já sabe, não é só a beleza que você deve considerar, mas a função da sua bike. E aqui a gente chega ao fim de mais um programa Sport Time, mas já estamos trabalhando para preparar mais uma edição cheia de esportes para você. Se você quer participar do programa com sua dúvida, sugestão ou crítica, se você tem uma boa história no esporte ou costuma gravar suas aventuras, envie e-mail para contato@sporttime.com.br e conte pra gente, participe, porque o programa Sport Time é feito para mostrar o seu esporte na TV. Estamos também no YouTube e no Facebook. Acompanhe. Muito obrigada por sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá!